Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise do pós-jogo entre Fluminense 2, Atlético Paranaense 0, jogo no estádio Maracanã, a segunda rodada desse brasileiro. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e vamos ao vídeo. E bom, primeiramente, né, que deu o que era para ter dado mesmo. O Fluminense ganha. Quem apostou no Fluminense, mas não era tão bom pelas casas de apostas, acabou ganhando algum dinheiro. O óbvio do jogo foi o Paulo César Giovanelli da Silva, do Minas Gerais. E o VAR foi a Daiane Caroline Muniz de Santos, dos Santos. Dois tempos distintos, certo? Antes de a gente falar, vamos falar também sobre as escalações. A escalação do Fluminense entrou em campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Felipe Melo, Nino e Alexander Marcelo foi poupado desse jogo. André, Lima e Ganso. É interessante que poupando o Marcelo, o Alexander vira lateral e o Lima se transforma em um local. John Arias, Keno e Cano. Esse foi o time do Diniz, que é um posicionamento meramente titular atrativo, mas que não é assim que funciona, que eu tô vendo por aqui. No outro lado, e o técnico é o Fernando Diniz. No outro lado do Paulo Turra, vem em campo com Bento, Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho, Eric, Fernandinho e Léo Cittadini, Thiago Andrade, Coelho e Pablo. Esse foi o time escalado pelo Paulo Turra. E bom, primeiro tempo não existiu o Atlético Paranaense em nenhum momento. Isso eu quero que você fiquem claro. Dava para ter metido 2, 3 gols. Fácil. Não é à toa que eu vi justamente tudo que os atleticanos falaram e realmente não teve primeiro tempo. Segundo eles, time covarde. E novamente, eu achei o time bastante covarde. Até lamentável justamente o primeiro tempo eu não reconheci o Atlético Paranaense. Eu falo pra vocês o seguinte: o Fluminense vai ter dois tipos de jogos. O jogo que os caras do time adversário vão jogar todo recuado, tudo numa retranca, e o outro jogo vai ser justamente lá e cá, mas que o Fluminense pode meter uma goleada. Nesse tipo de lance. Notou aqui, por exemplo, contra o Flamengo, foi lá e cá e a gente meteu uma goleada de 4-1 pra cima deles. E realmente é lamentável, né? Pareceu não time. Eu gosto muito que o torcedor, eu vi aqui um torcedor do Atlético Paranaense falando assim, cara, primeiro tempo, esquece. Primeiro tempo, demos muita sorte do Fluminense não ter goleado a gente. Diversas vezes era para entrar e o Bento salvou o Atlético Paranaense. E dentro desse primeiro tempo, vamos ao primeiro lance capital do jogo. Uma entrada criminosa do jogador Eric, em cima do John Arias, e o juiz não deu vermelho. Depois dessa entrada, o John Arias já jogou menos a bola por conta disso. Mas foi uma entrada criminosa, era uma entrada que facilmente você daria vermelho. Esse foi um lance que pra mim só mostra como que a nossa arbitragem é muito fraca. É melhor do que as outras sul-americanas,
mas o nível sul-americano é muito fraco. Não é à toa que quando acontecem as finais do Mundial, não tem árbitro sul-americano. Quer dizer, não tem árbitro sul-americano nas finais de Copa do Mundo, de Libertadores, Libertadores nem tanto, mas de Copa do Mundo, de Olimpíada, não tem. É triste. Antes de a gente continuar, faz tudo que está escrito aqui. Se inscreve no canal, faz tudo pra você que é curte, comente, compartilha, redes sociais na descrição de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas e só bora. E claro, no primeiro tempo, se a gente pode falar mais alguma coisa, foi o gol de Lima, um chute que machucou em cima do jogador adversário, que acabou justamente enganando o goleiro completamente e fazendo com que o gol acontecesse. 1 a 0 gol de Lima aos 10 minutos do primeiro tempo. E o Fluminense jogou igual. É notável que eu tenho que falar muito pouco desse pós-jogo, porque eu quero fazer justamente sobre o que eu não falei. E o primeiro tempo só foi isso. O primeiro tempo, os caras tiveram 30%, menos de 30% de posse de bola. Eu sei, tava com um time misto, eu sei que, por exemplo, o Pablo não é o centroavante oficial, o Coelho, só pra você ver aqui, os titulares que estavam no banco: Kelvin, Vitor Roque, Terãs, Canóbio, Rômulo e Christian. Eles fizeram mistão de 6 jogadores de reservas e 5 jogadores titulares. É justamente isso. E realmente a função dos três, o Léo Cittadini, o Eric e o Fernandinho, era de defesa. Aí ficava muito espaçado e o Pablo ficava lá parado, tentando fazer alguma coisa. Não conseguia nada. Porque toda hora, quando ia bater de cabeça, já que ele é baixinho, não conseguia ganhar do Nino. Já no segundo tempo, com a entrada do Vitor Roque, do Terãs, do Hugo Moura, do Rômulo e do Christian, aí já mudou a história, tá? Aí foi justamente um jogo quase lá pra cá. Ainda teve muito domínio do Fluminense. E realmente vários amarelos estranhos que o juiz deu. Diversas vezes o Pablo conversando com o juiz. E segundo a regra, atitude, tolerância zero a essa conversa. É muito estranho. O juiz, ele deixa de seguir algumas normas atuais das regras do futebol do Brasil. E, em contrapartida, ele dá as minutagens certas ali. E aí, chega o segundo gol. Numa jogada que o Alexander percebe que o Nino está sozinho na área. Entrega, cruza a bola, o Nino sozinho cabeceia e faz o gol. 2 a 0, fecha o caixão, eles não conseguem mais fazer mais nada. Até teve um lance ali do Vitor Roque. E aí teve, antes desse lance do Vitor Roque, que foi o lance final, o segundo lance capital. É por isso que o nome do vídeo vai ser Lance Capitais. São 2 lances capitais. Se o primeiro foi o não vermelho do Eric, a gente pode falar do não pênalti, que não era pênalti, que foi dado pênalti inicialmente, e muito estranho, do juiz. Qual é o nome dele? Paulo César Zanovelli, que deu pênalti, falou que era mão, e eu não consegui ver mão. Normalmente eu falo, eu sou um cara que aqui eu não sou tão clubista assim. Aqui eu faço uma análise fria do jogo, e é disso que eu me oriento. Aquilo ali foi um lance capital de novo. E se não fosse a Daniele, que eu falei muito bem da Daniele,
Eu adorei ver a Daniele nessa esquema aí. Porque se não fosse a Daniele, com certeza seria pênalti. E tudo poderia ter mudado. Sabe? É lamentável. Jogador em destaque é o Nino, que fez ótima partida. O zagueiraço tirou dois gols claros do Atlético Paranaense e também fez o gol. E o bagre da rodada foi o Keno, que voltou a jogar e não participou bem. Tanto que realmente a torcida já está percebendo que ele vai ser realmente o reserva do Lelê, com toda a tranquilidade. O jogador de destaque do adversário é o Bento. E Paulo Giovanelli, por favor, se não é hábito FIFA em hipótese nenhuma. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faz o treino para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela aí. Vitória! É a sexta. Saudações tricolores.